Oi traders, esse vídeo aqui é sobre o padrão Shark. Eu estou operando o padrão Shark nesse momento em um ativo chamado Ethereum. O pessoal conhece como Ether, que é ETH, é uma moeda, uma criptomoeda. Então esse padrão Shark, eu vou falar o que é mais importante para você reconhecer um padrão Shark. Antes de falar do padrão, obviamente eu vou falar quem inventou esse padrão, que foi Scott Carney. Ele é o desenvolvedor desse método que são padrões harmônicos. Ele, de tanto operar alguns movimentos no mercado, ele começou a perceber que havia padrões similares a ondas de Elliott. Só que os padrões harmônicos ele forma determinadas figuras e isso ajuda muito na memorização. Pelo menos eu uso mais para a memória daquilo que aconteceu naquele momento no mercado, como uma questão de relembrar o que o preço estava fazendo. E obviamente cada figura ela tem um comportamento diferente. Então o Shark, estou operando agora nesse momento, vou mostrar para vocês que primeiro o importante é você saber que onde está zero no Shark, o primeiro topo, ele é mais baixo que o segundo topo. E com relação ao fundo, o segundo fundo será mais baixo que o primeiro fundo, certo? Então vamos ver a imagem que eu fiz agora. Eu estou comprado já nessa operação. Por enquanto eu estou com o saldo, acho que deve estar negativo, eu vou olhar porque ele está abaixo aqui. Mas veja o padrão que ele tem as mesmas medidas lá, né? Entendeu? E ele precisa ter as medidas que estão na imagem. Em verde está o movimento que já foi realizado do Shark. O que é a realização do Shark? O Shark, quando ele forma o Shark, ele faz 113 aqui em cima do topo dele, ele já recua 50%. Então, para mostrar para vocês que ele já recuou 50%, ele já foi formado e já foi realizado, eu vou traçar o Fibo. Veja aqui que eu puxo do fundo, do último fundo para o último topo, né? Então o que acontece? Aqui onde está 50%, está em vermelho, eu vou colocar uma linha para vocês verem. Olha, eu vou colocar uma linha bem onde está 50%. Veja que aonde recuou o mercado, ele fez 50%. Então ele deixou de ser um Shark e virou um padrão 5-0. Ele deixou de ser um Shark e virou um padrão 5-0. E agora eu vou mostrar para vocês o que é um padrão 5-0. O padrão 5-0 é esse daqui. Ele formou primeiro de 0 x a b c um Shark. E quando ele chega na perna D, que é o recuo de 50% do Fibo, ele se torna um padrão 5-0. E aí quando chega na perna D, você faz uma compra. Então eu vendi na perna C e agora estou recomprado já na perna D. Então vamos de novo lá no padrão. Então a gente aqui tem um padrão Shark, né? Quando ele formou, chegou aqui nesse topo, você vende porque ele está 113. As medidas precisam ser iguais da imagem, né? Fornecida por Scott Carney. Ele chegando aqui nesse topo deu 113, você vende até 50%. Quando ele chega em 50%, 50% do Fibo, onde eu medi aqui, olha, peguei do fundo até o topo, eu compro. E compro já pensando que ele vai seguir um corredor de alta. Como eu sei que ele virou um padrão 5-0? Porque ele tem as mesmas medidas do Shark. E aí eu pego minha ferramenta de ABCD e aí eu coloco aqui, ó, um padrão recíproco. ABCD recíproco. Então quando ele forma o padrão AB, que é igual a CD recíproco, ele me diz que ele acabou de formar um padrão 5-0. Então eu faço a compra, como eu já estou comprado, aqui, né, com stop abaixo.
na mínima abaixo dos 50% do Fibonacci. E aí eu já faço o seguinte, eu já traço uma linha de tendência de alta lá em cima, para eu poder saber onde que seria o meu alvo, né? Então eu venho mais ou menos aqui, né? E traço aqui um corredor de alta, porque quando ele forma esse Shark junto com o padrão 5.0, ele costuma formar um corredor de alta. Então eu vou operar dentro disso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o vídeo e vamos ver se o alvo, se ele chega até lá, né? O meu saldo nesse momento ele está em 38 mil satoshis. E então eu volto depois para ver como finalizou esse padrão Shark com o padrão 5.0. Oi traders, continuando o vídeo, eu fiz aqui o Shark, o padrão 5.0, e o que aconteceu é que a criptomoedas, quando você opera, tem a oportunidade de você deixar a operação correndo. Então no mesmo dia não aconteceu de atingir o alvo e o mercado ficou meio consolidado. Nessa consolidação ele ficou um pouco abaixo aqui dos 50% do Fibo, onde está essa linha amarela, mas eu não saí da operação justamente porque eu vi que estava formando um outro padrão chamado BAT. Esse padrão harmônico também ele é muito legal de ser operado, porque quando ele forma aqui para baixo eu já entro comprando novamente, aumentando de repente a posição e fazendo algumas operações. Então só para recapitular, né, a gente veio do Shark a gente formou esse padrão AB que é igual a CD recíproco, formando um padrão 5.0, que forma esse corredor aqui, nessas duas linhas LTA azul que eu marquei. Nesse harmônico azul formou um BAT, e agora eu tenho um grab. Então vou mostrar para vocês o BAT, que seria essas medidas 88 e 88 aqui embaixo, você pode olhar lá como eu desenhei. Aqui, olha, 86, 86, tá vendo? Próximo a 88. E também o grab, que é esse daqui, ele tem a perna mais comprida, né? Ele vai até 1618 e pode até ir mais, como está acontecendo aqui, né? Ele está subindo, tá vendo? Ele formou esse padrão aqui verde. Então, o que acontece é que também existe uma notícia sobre a Ethereum, que ela está fazendo no congresso, que a JP Morgan está fazendo trabalhos aí com blockchain para poder incluir, trabalhar melhor, né, a Ethereum, esses financiamentos que estão ocorrendo e está auxiliando para essa alta, entendeu? Então não basta só você olhar gráfico e achar que ver as figuras vai acertar, que você precisa ter uma certa cautela para você poder ler, obviamente, e também acompanhar um pouco de informação fundamentalista sobre a moeda. Então o meu saldo agora ficou em 388 mil satoshis por enquanto. Eu ainda vou deixar porque ele não tocou na minha LTA lá em cima, que seria esse corredor. Não que ele vá tocar, ele pode acontecer dele voltar, mas eu estou acompanhando. Então é só uma dica para vocês de como você pode operar os harmônicos de uma forma mais calma, e também olhando sempre a proposta da imagem, a ideia, e usando a matemática. Eu vou passar o esquema novamente, a aula de psicologia, desculpa, eu não sou professor, só dicas que eu estou compartilhando. Então vou passar um pouco do vídeo sobre psicologia, que eu acho que eu costumo olhar o mercado e de repente pode auxiliar você a também ter um pouco melhor de facilidade para você olhar as suas operações aí, de repente aplicar os harmônicos, tá bom? Então obrigado, qualquer dúvida faz uma pergunta aí nos comentários, ou usa o grupo lá no Facebook. Obrigado.